o livro de Eclesiastes. A gente vai falar sobre Eclesiastes 1, do versículo 12 ao versículo 18. Na semana passada a gente falou um pouco sobre a vida debaixo do sol. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a sabedoria debaixo do sol. Todo mundo achou Eclesiastes 1, do 12 ao 18. Hoje vai ser um pouco mais devagar. Essa semana foi uma semana que eu tomei muito remédio para bronquite e falar tá cansando um pouco ainda, mas vai dar certo, se Deus quiser. Abra sua Bíblia então, Eclesiastes 1, do 12 ao 18, eu vou ler na Ara. Todo mundo achou? Está escrito assim: eu, o pregador, venho ser do rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de todo sede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens, para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é a loucura e o que é a estultícia. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Presta atenção no versículo 18. Porque na muita sabedoria há enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Vamos orar. Senhor nosso Deus, pedimos a sua graça sobre nós, Pai. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor possa usar o texto bíblico para que o nosso coração seja enriquecido, para que as nossas vidas, Deus, sejam transformadas, para que realmente o texto de Eclesiastes possa nos ofender, Pai, possa nos ferir, Senhor, para que possamos te amar ainda mais, Pai, para que depois dessa meditação, Pai, possamos olhar para esse texto sabendo que é a palavra do Senhor, nos confrontando, nos transformando, nos ensinando a viver, nos tornando maduros. Deus, pedimos isso ao Senhor, nos auxilia, Pai. Deus, nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas, ilumina a nossa mente, Pai. Deus, se o Senhor não nos iluminar, de fato seremos miseráveis, pobres, Pai. Mas se o Senhor falar conosco, Pai, se o Senhor usar esse texto para transformar os nossos corações, Pai, Deus, não há graça maior na existência, Pai. Deus, fala conosco e nos auxilia em nome de Jesus, Pai. Amém. Como nós falamos no último sábado, o texto de Eclesiastes ele é um tanto ácido, né? Ler Eclesiastes parece um tanto enfadonho. Eu não sei se você já teve essa experiência de ler a Bíblia inteira ou de escolher alguns textos para ler. Mas sempre quando a gente chega em alguns textos das Escrituras, parece que às vezes é difícil da gente encontrar finalidade, né? Tipo, por que eu vou ler números? Por que eu vou ler textos como genealogias gigantescas que parecem que não me levam a nada? Parece que não me passam nenhuma mensagem sobre Deus, sobre a história do povo de Deus. Ficou bom agora, né? E às vezes a gente se pergunta por que esses livros existem nas Escrituras, né? E um desses livros é Eclesiastes. Por toda a história cristã, Eclesiastes tem sido um livro muito questionado. Existindo já algumas pessoas na história do cristianismo que acreditam que Eclesiastes nem era bíblico, porque não é possível que alguém tão depressivo poderia escrever um livro sobre Deus, sabe? Porque a impressão que dá é que nós temos um homem cansado da vida e que ele viveu e o resultado da sua vida é essa. A vida é frustração. Então, olhem para o mundo é frustrante, então não vivam. E às vezes essa é a impressão que nós temos de Eclesiastes. Por exemplo, todos os livros que nós vemos sobre Eclesiastes sempre tem esse teor ácido do livro de Eclesiastes, sabe? Sempre tratam o livro de Eclesiastes como algo que um escrito que nos mostra uma forma dura de como a realidade é. E por que às vezes para a gente isso é ácido? Porque às vezes para a gente é complicado. A gente às vezes olha para as Escrituras em busca de esperança, em busca de achar aconchego, de achar amor. E aí você abre em Eclesiastes falando, não, tudo é inútil. Sabe o seu estudo, aquela sua faculdade que você está se dedicando, a sua vida,
você passa horas do seu dia dedicado a aprender, a crescer. Então, isso é correr atrás do vento. Sabe, o amor, sabe, tudo o que sucede na existência debaixo do sol é correr atrás do vento. É vaidade, é canseira, é enfado. E você pode sair da leitura desse livro desanimado. Mas perceba que Eclesiastes, ele é muito preciso ao tratar a realidade da existência. O que Salomão quer que nós vemos, e eu vou sempre falar sobre isso nessa série em Eclesiastes, é que a vida abaixo do sol, e é por isso que ele usa esse termo, ela custa. Se você for para a praia, você vai se divertir na praia, mas o sol vai com certeza fustigar a sua pele. Você vai ser feliz na praia, você vai se banhar, você vai se deliciar, você vai jogar uma bola, você vai surfar, você vai passar vergonha, você vai fazer qualquer coisa. Mas de fato, o sol vai torrar a sua pele, é normal. Na existência existem coisas boas na vida, maravilhosas no mundo, mas é normal da vida essa dureza. O que Eclesiastes faz é nos mostrar a realidade da existência de uma forma crua. A vida é isso. Tudo o que você faz, você sempre vai fazer. É repetitivo, é a mesma coisa. Olhe para a existência. Sabe, os homens inventam coisas que só mudam o tempo. Por exemplo, antigamente nós tínhamos a fogueira para esquentar alguma coisa. Hoje nós temos um micro-ondas, mas serve para a mesma coisa. O micro-ondas faz a mesma coisa que uma fogueira faz mais rápido. Ou seja, não há nada de novo. O mundo segue esse curso natural de coisas repetitivas, enfadonhas, e que por muitas vezes a gente acha chato. Mas a ideia de Eclesiastes é te mostrar que a vida debaixo do sol é isso. E lembra quando a gente falou do sábado passado que a ideia debaixo do sol é esse mundo ao qual nós pertencemos? Esse mundo, lembra? Esse mundo é caído. Ou seja, tudo que sucede debaixo do sol é caído. A realidade da existência é uma realidade quebrada e caída. Então você não pode esperar encontrar qualquer tipo de algo que te complete ou de esperança se você olhar só abaixo do sol. Se você olhar abaixo do sol, o que você vai encontrar é o que Salomão vai nos descrever: enfado, vaidade e cansaço. E nos versículos passados, do versículo 1 até o versículo 11, que nós falamos no sábado passado, Salomão tratou de um panorama geral do livro, de como a vida é sempre repetitiva. E agora ele vai tratar de alguns temas específicos. E o primeiro tema que ele vai tratar é esse, a ideia da sabedoria debaixo do sol, sobre conhecimento. Então no versículo 12, abre a sua Bíblia, acompanhe. Diz assim: eu, pregador, eu venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Eu apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos homens para neles o afligir. De fato, a sabedoria de Salomão, quando nós olhamos para as Escrituras, nós não vemos nenhum homem debaixo do sol tão sábio quanto Salomão. Por que eu falo debaixo do sol? Porque quando nós olhamos para Cristo, nós temos alguém além dessa existência. Lembra que nós falamos no sábado passado? Nós temos alguém que invadiu a existência. Aquele que era eterno começou a habitar entre nós, a luz do mundo habitou entre nós. Mas quando nós olhamos para os homens, para aqueles que foram gerados de homens, Salomão foi o homem mais sábio que existiu. E a sabedoria de Salomão ela não se dava só na esfera política. Salomão não era só um bom rei. Por exemplo, abra sua Bíblia em 1 Reis. Se você ler do 1 Reis, capítulo 4, do versículo 29 ao 34, você vai perceber que Salomão ele dominava quase todos os tipos de assunto. A Bíblia fala que desde o cedro do Líbano até os mofos que cresceram nas paredes, Salomão sabia tudo. Tudo que você imaginar sobre os animais, sobre as plantas, sobre a arquitetura, sobre engenharia, não existisse nada que fosse conhecido naquela época que Salomão não fosse um especialista. Ou seja, Salomão era alguém com propriedade para falar da sabedoria. Se existia alguém debaixo do sol que entendia o que era ciência, era Salomão. A Bíblia fala que as pessoas elas iam até Jerusalém para aprender com Salomão, e não só sobre política, sobre tudo. Sobre quase todas as ciências conhecidas na época, Salomão sabia um pouco. As pessoas iam perguntar sobre remédios a Salomão. Salomão, o que a gente faz se acontecer tal coisa? Que remédio eu tomo? O que eu faço? A ideia é que Salomão é como se ele fosse o que representasse um homem mais sábio que já viveu na terra. Ou seja, se você olhar para as Escrituras, a referência de sabedoria é Salomão. Ou seja, quando ele fala que ele vem sendo rei de Israel e ele aplicou o coração a buscar e a se informar de todas as coisas,
ele fala como alguém com propriedade. Se tem alguém que se aplicou a conhecer todas as coisas, é Salomão. Sabe, se ele vivesse nos nossos dias, ele seria o nerd da nossa faculdade. Aquele cara que sabe tudo, de todas as matérias, e muitos até lecionam aos próprios professores. Salomão se empenhou em saber sobre ciência, Salomão se empenhou em saber sobre reino, sobre política, sobre biologia, sobre todas as coisas. Você vai ver isso em 1 Reis. As pessoas procuravam o conselho de Salomão, as pessoas iam a Jerusalém para tentar entender como é que pode uma cidade pequena como Jerusalém, de um reino pequeno como Israel, alguém ser tão inteligente, tão próspero, tão sábio. As escolhas de Salomão eram sábias, tudo que Salomão fazia, tudo que Salomão colocava a mão prosperava. Tudo que Salomão falava parecia soar com sabedoria e inteligência. E de fato era um homem sábio. E ele olhou para tudo isso. E ele fala que isso é correr atrás do vento enfadonho. E ele diz que Deus impôs esse trabalho aos filhos dos homens para afligir os filhos dos homens. Ou seja, Salomão, ele diz que esse trabalho de se aplicar, de conhecer, de entender a existência, de observar o mundo debaixo do sol, foi Deus que deu isso ao homem. E a gente sabe da história de Salomão, quando Salomão se torna rei, o que ele pede ao Senhor? Sabedoria. Senhor, me dê sabedoria para julgar, me dê sabedoria para entender o que é certo, entender o que é errado. E a gente vê na história de Salomão que ele faz isso muito bem. E ele sabe que essa sabedoria nasce em Deus. Quando nós olhamos, por exemplo, para Gênesis, quando nós vemos que Deus cria Adão e Eva, Deus dá uma ordem para eles, governem e cultivem. Ou seja, essa ideia de cultivar a terra, de governar, é produzir cultura. O que Deus está falando para Adão e Eva é para que eles governem, para que eles conheçam, para que eles estudem aquilo que está debaixo do sol. Ou seja, Adão, ele olhava para os animais, Eva, eles olhavam para os animais e eles entendiam como aquilo funcionava. Essa tarefa de conhecer é natural do nosso coração. Pode perceber, nós sempre estamos dispostos a conhecer alguma coisa. Talvez o seu ramo não seja exatas. Talvez você goste de conhecer sobre a vida de famosos. Talvez você goste de conhecer por que X mais Y dá 2. Não sei, para mim não faz sentido. Mas talvez isso atrai o seu coração. Como eu sempre cito o exemplo, um dia eu estava conversando com o Danton, ele estava me explicando como que o avião não cai. Para ele faz todo sentido, para mim não faz o menor sentido. Para mim qualquer avião que levanta e pousa é a graça do Senhor, que não deixou aquele avião cair. Mas existe uma física por trás daquilo. E o nosso coração sempre está desesperado por conhecer e por aprender alguma coisa. Cada um tem uma área que se interessa. Por quê? Porque Deus colocou isso no nosso coração. Esse desejo de saber, esse desejo de descobrir, de conhecer o porquê da existência, o porquê da lógica das coisas, Deus colocou isso em nós. E Salomão diz isso muito claro quando ele diz que Deus fez este trabalho, este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens, para nele os afligir. Ou seja, às vezes a impressão de Salomão parece que Deus coloca esse sentimento no nosso coração de conhecer para nos machucar. Mas perceba, lembra do que Salomão está falando? Salomão está falando sobre a sabedoria abaixo do sol. Ou seja, a ideia de Salomão é que qualquer conhecimento abaixo do sol é enfadonho. Nunca esqueça dessa frase. Salomão está falando sobre a vida abaixo do sol. E ele está dizendo que Deus nos deu essa capacidade e esse desejo de conhecer. E agora, porque estamos em um mundo caído, tudo que nós desejamos conhecer é caído. A ideia de Salomão é que você não vai encontrar resposta para tudo. E é por isso que esse trabalho é enfadonho, é cansativo. Sabe, quando nós olhamos, por exemplo, para a medicina, alguns anos atrás, toda criança tinha que tomar leite. Leite deixava a criança forte, fazia bem para os ossos. Hoje, se você fala que você vai dar leite para uma criança, uma pessoa quase te bate. O Benjamin, quando ele nasceu no HU, o médico falou que ele não podia tomar sol. E quando eu nasci, tinha que tomar sol. Ou seja, é interessante porque a ciência, ela está sempre se renovando, ela está sempre aprendendo. A gente parece que nunca acha um denominador comum para as coisas. É sempre novo, é tudo uma descoberta. Ou seja, o conhecimento debaixo do sol, ele nunca é exaustivo, a gente nunca sabe tudo sobre todas as coisas. Salomão, que foi o homem mais sábio que habitou entre a terra, ele não sabia tudo sobre todas as coisas. E às vezes para a gente isso é frustrante. Porque nós vivemos em um lugar em que nós não entendemos. Nós vivemos em um mundo em que nós não conseguimos entendê-lo completamente.
Eu não sei vocês, mas eu fico fascinado naqueles documentários da Discovery, do History, que fala sobre a natureza, sobre a criação. E eu fico olhando para tudo aquilo e eu fico, meu Deus, nós vivemos em uma terra que a gente não consegue entendê-la completamente. Existem coisas que acontecem, existem leis da física, de coisas que eu não tenho a menor ideia de como isso funciona. Mas essas coisas sustentam a existência. Ou seja, o planeta, ele é incrível, ele é vasto, ele é rico, e nós não conhecemos. Nós não conseguimos olhar para a existência e falar, pronto, eu aprendi sobre a vida, eu sei tudo sobre o mundo. Embora Deus colocou esse desejo no nosso coração, o conhecimento debaixo do sol, ele é limitado. E mesmo que Salomão tenha aplicado o seu coração a observar todas as coisas, no fim, ele percebeu que é enfado. Porque você não consegue achar respostas nenhuma na existência se você olhar para ela só debaixo do sol. Perceba, essa terra caída e esse mundo caído não pode fornecer para nós respostas sobre a eternidade. Não pode fornecer respostas finais sobre todas as coisas. Perceba, Deus dá esse start inicial na nossa vida. Vocês precisam conhecer. Vocês lembram daquele meme do ET, Bilu? Busquem conhecimento? Mais ou menos isso, a ideia é que a gente busque conhecimento. Deus, ele quer que você aprenda. Deus, ele quer que você conheça. Deus colocou isso no seu coração, esse seu desejo de conhecer, de saber sobre a vida é de Deus. Mas perceba, ele é limitado, porque nós estamos abaixo do sol. E Salomão diz no versículo 14, eu atentei para todas as obras que se fazem, que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto, no versículo 15 ele diz, aquilo que é torto não se pode endireitar, e aquilo que falta não se pode calcular. Ou seja, após Salomão se dedicar a aprender, a conhecer sobre a existência, a procurar respostas para as coisas, ele diz que tudo isso é correr atrás do vento. E a ideia de Salomão, quando ele diz correr atrás do vento, é como se alguém estivesse pastoreando o vento. Você imagina o quanto difícil deve ser isso? Você tem uma quantidade de vento para cuidar, e você não pode deixar aquele vento fugir de maneira alguma. Você é o pastor daquele vento. Se aquele vento for embora, você é um irresponsável. Você não conseguiu cumprir a sua tarefa. E para Salomão, o conhecimento debaixo do sol é isso. É pastorear o vento. Porque quando você descobre que sabe tudo, você descobre que sabe nada. Quando você acha que você achou resposta para os seus problemas, para as suas demandas, você descobre que aquilo é o princípio ainda. Você já se pegou nessa situação? Você acha que está conseguindo resolver os seus problemas, e quando aquilo tudo faz sentido, você começa a descobrir outros problemas. E aí você precisa iniciar uma nova jornada, atrás de novas respostas, porque aquilo que você descobriu não foi suficiente para te satisfazer. Porque o conhecimento debaixo do sol é isso, ele é limitado. A impressão que dá é que Salomão tenta nos dizer que a sabedoria debaixo do sol é frustrante. Por mais desejada que ela seja, é sempre tentar pastorear o vento. Ou seja, Salomão se frustrou porque passou a vida inteira se aplicando a entender a existência debaixo do sol. Mas quando ele termina sua vida como velho pregador, ele diz, isso é correr atrás do vento, é vaidade. Não dá para entender. E perceba, a ideia de Salomão é dizer que Deus coloca isso no seu coração não como alguém que te odeia. Não é que Deus está brincando conosco e dizendo, vocês precisam conhecer, mas vocês nunca vão saber a resposta sobre nada. Como se Deus fosse algum sádico brincando com os homens, não é isso. Mas a ideia de Salomão é que Deus colocou isso no nosso coração, mas a queda limitou a nossa visão da existência. Quando Deus cria o homem, Ele cria para aprender, Ele cria para que o homem cresça, para que o homem crie cultura, para que o homem possa progredir, mas a queda destrói. A queda faz com que as nossas faculdades mentais, emocionais sejam caídas. Nós já nascemos caídos, a nossa habilidade para conhecer é caída. Salomão nos apresenta o conhecimento debaixo do sol como uma tarefa inútil. Os nossos diplomas, o nosso esforço, eles jamais serão capazes de resolver os nossos grandes dilemas. E perceba, por mais que você seja uma pessoa aplicada, estudiosa, que conheça muito sobre todas as coisas, nós sempre temos os mesmos problemas. Nós sempre lutamos com as mesmas dificuldades.
Aquilo que Salomão diz, aquilo que é torto, parece que nunca se endireita. Sabe, a ideia de que você tenta conseguir ou resolver os seus problemas e parece que sempre aparece mais. Sabe, a ideia é que parece que você está sempre correndo atrás de uma coisa que nunca chega. Porque quando você resolve um, aparece outro, e parece que a sua vida nunca encontra respostas para nada. Porque isso é conhecer embaixo do sol, é enfado, é cansaço, é inútil. E perceba outra coisa interessante que acontece com o conhecimento debaixo do sol. O nosso conhecimento geralmente sempre produz ídolos. Se tem uma coisa que a queda fez, foi destruir a nossa capacidade de adoração. Em vez de adorar a Deus, a gente sempre busca conhecer alguma coisa. A gente sempre busca aplicar o nosso coração tanto a alguma coisa, que aquilo se torna um amor, se torna um ídolo. Perceba, a ideia de Salomão é dizer que se nosso coração se empenhar em buscar as coisas erradas, nós não vamos descobrir a verdade, nós vamos descobrir mais um ídolo. E quantos de nós fazemos isso? Nós se dedicamos tanto a alguma coisa, nós amamos tanto saber sobre alguma coisa, que aquilo se torna um ídolo. Às vezes a tua profissão se torna um ídolo, a tua faculdade, os teus desejos, os teus sonhos se tornam ídolos. E você vai aplicar a sua vida inteira para conhecer sobre aquilo. E no final de todas as coisas, você não construiu nada, você só construiu alguma coisa que é ídolo. Porque o conhecimento e a adoração são coisas que estão muito ligadas. Para que nós adoremos a Deus, nós precisamos conhecer a Deus. O conhecimento, ele é a parte inicial da adoração. Mas por causa da queda, nós estamos constantemente construindo ídolos. E no verso 15, Salomão vai dizer que aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Perceba a desesperança de Salomão. A ideia é que a conta nunca fecha, sempre está faltando algo. Por maior que seja o nosso esforço, tudo sempre está torto e inacabado. Ou seja, as gerações entram, gerações vão embora e os mesmos problemas continuam. Pode perceber, a gente está procurando a resposta para a mesma coisa. Nós queremos ser felizes a qualquer custo. As gerações passadas queriam. Alguns encontram resposta no trabalho, outros encontram respostas no dinheiro, outros encontram respostas nos prazeres. Mas ninguém se satisfaz. Mas ninguém consegue se saciar, a conta não fecha, a caixa d'água nunca enche. É sempre correr atrás do vento. Nosso coração parece que existe um buraco infinito nele, ele nunca está satisfeito. E a ideia de Salomão é justamente isso. E pior do que isso, no fim do versículo 15, Salomão diz assim: e o que falta não se pode calcular. Ou seja, além daquilo que nós não sabemos da existência, Salomão está dizendo o quanto que a gente deixa de viver sem a gente nem saber. A gente poderia ser muito mais feliz, mas a gente nunca vai saber isso. A gente poderia ter muito mais coisas que a gente nunca vai saber. O ter e o não ter sempre geram dúvidas na gente. A ideia de Salomão é nos dizer de que você nem sabe do que sua vida seria capaz de ser. Nós somos tão infelizes e o nosso conhecimento é tão limitado que a gente não sabe nem o pouco e nem o muito. A gente não consegue achar respostas para aquilo que a gente tem, e a gente também não consegue encontrar aquilo que falta. Percebe? A gente sempre tem essas dúvidas, essas demandas da vida: quem eu sou, o que eu preciso para ser feliz, o que eu tenho que fazer para ser feliz, aonde que eu tenho que me aplicar, e parece que nunca fecha. Porque às vezes para você ser feliz você precisa de um carro. Porque se você tiver um carro, você vai sair com seus amigos, aí você compra um carro, aí você descobre que não tem amigos. E aí você precisa de amigos. Aí você vai lutar por amigos. E aí quando você encontra amigos, seu carro quebrou, você já não pode levar mais ele. Sabe, a existência é essa loucura. Parece que a conta nunca fecha. Os nossos problemas sempre se repetem. E além dos nossos problemas sempre se repetirem, a gente parece que sempre vê uma geração mais frustrada que a outra. Porque a ideia de Salomão é que tudo o que acontece debaixo do sol é frustração. Nós nunca vamos encontrar nada debaixo do sol. Ninguém se satisfaz e ninguém encontra pleno contentamento com aquilo que está debaixo do sol. Por quê? Porque aquilo é caído. Versículo 16, Salomão diz assim: disse comigo, eis que me engrandeci
e subpujei em sabedoria todos os que eram antes de mim em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura, o que é estultícia, e vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. Perceba a total decepção de Salomão. Alguém que entendeu todas as coisas da existência, mas descobriu que conhecer ou que saber demais dói. E perceba que é assim na vida. Às vezes você não sabia de alguma coisa, aí você ligou a TV. E você viu lá a notícia, um homem entrou num bar e matou 9 pessoas a sangue frio. E aquilo destrói teu dia. Você não precisava saber daquilo. Mas conhecer aquilo te machucou, te feriu. Às vezes você gosta muito de animais. E você acorda pela manhã e você lê a notícia de que alguém atropelou um animal de propósito. Aquilo destrói seu dia. A impressão que dá é que quanto mais a gente conhece sobre as coisas, mais frustrante a vida se torna. Sabe, quanto mais você ouve sobre política, mais enojado você fica. Quanto mais escândalos você descobre de corrupção, mais esse sentimento de ira nasce no nosso coração. Porque para Salomão analisar a existência, só produziu na vida dele tristeza. Ele sabia sobre tudo e se tornou triste. Nesse desespero de buscar compreensão da existência, Salomão só encontrou frustração, só encontrou desesperança e tristeza. Nada produziu alegria no coração de Salomão. Nada foi capaz de produzir contentamento. Porque a ideia de Salomão é que tudo que se conhece debaixo do sol produz sempre tristeza. Porque esse mundo é caído. E tudo que nós descobrimos de um mundo caído é queda, é choro, é lágrima. Não existe nada que a gente faça no mundo que possa produzir contentamento no nosso coração. Você pode saber sobre tudo, você pode conhecer sobre tudo. Você só vai encontrar desespero e tristeza. Quanto mais Salomão se aplicava para entender o mundo. E perceba que a busca de Salomão era legítima. Porque Salomão queria descobrir o que era loucura. Salomão queria descobrir o que era certo. Salomão queria descobrir o que era errado. Ele não era uma pessoa mesquinha que queria aprender sobre coisas que só faziam bem para a vida dele. Não, Salomão pesquisava, Salomão tentava entender para que ele governasse com justiça, com equidade. E mesmo assim, tudo que ele encontrou foi sofrimento e enfado. Tudo que ele encontrou e tudo que produziu foi dor e lágrimas. Mas perceba quão triste é a vida de um homem. Ele tenta fazer o bem para todo mundo. Ele tenta ser uma boa pessoa, um bom rei. E tudo que ele encontra é tristeza. Porque enquanto ele faz uma coisa boa, 10.000 pessoas fazem coisas ruins. E ele descobre essas coisas ruins e aquilo acaba com o dia dele. Porque todo esse conhecimento só produz tristeza. Tudo isso é frustração. Sabe, perceba. Se o conhecimento debaixo do sol é só frustração, mais uma vez nós voltamos àquilo que Salomão disse no começo do livro de Eclesiastes. Nós precisamos de alguma coisa além do sol. Se tudo que eu sei debaixo do sol só me produz tristeza, será que a vida é só isso? Se tudo que eu sei debaixo do sol só me produz dor, será que a vida então é só dor? Porque vivo debaixo do sol? Será que tudo que Eclesiastes quer me dizer é que a vida é isso mesmo e se vira, engole essa verdade e vai dormir? Será que Salomão está olhando para mim dizendo, ó, se vira, a vida é sofrida e você só vai encontrar tristeza e descontentamento? Não, a ideia de Salomão é que a gente olha além do sol. Porque perceba, Deus criou o homem por um único propósito. Para que esse homem o adore. E no meio dessa criação, desse processo, nós temos a queda. Mas perceba, a vontade de Deus de se relacionar com o homem nunca acabou. Mas a queda fez com que os nossos olhos enxergassem a existência de uma forma errada. A queda fez com que os nossos olhos enxergassem a existência só vaidade, só tristeza, só dor, só desespero. Mas perceba o que Salomão quer nos ensinar, é que se a gente olhar para além do sol,
Se a gente olhar para outra coisa que não seja terrena, mas que seja eterna, talvez você encontre contentamento. Se você olhar para aqui, é tristeza, mas agora nós temos Cristo Jesus. Nós temos alegria, nós encontramos alguma coisa que pode dar sentido à existência. Se nenhuma coisa no mundo responde às nossas perguntas, Salomão está dizendo, Jesus responde. Você lembra do livro de Jó? Jó estava sofrendo, aflito. Jó estava ferido, seu corpo ferido, os seus amigos o feriram. Todo mundo achando, Jó, isso está acontecendo com você porque você está em pecado. Você é alguém que está encobertando o pecado, você está mentindo. E Jó sabia que não estava fazendo isso. Jó estava sofrendo. E Jó olhava para Deus, parecia que Deus não se importava com o seu sofrimento. Parecia que Deus não se importava com a sua dor. E tem um versículo em Jó que ele diz assim, acaso Deus tem olhos de carne? Ou seja, será que Deus entende o sofrimento? Será que Deus entende o desespero da existência? Será que Deus entende a dor que é viver debaixo do sol? E a resposta de Deus é Cristo Jesus. Deus entende o nosso sofrimento. Deus entende a nossa desesperança. Cristo, Ele é os olhos de carne de Deus. Cristo vive abaixo do sol. Mas Ele é eterno, ou seja, se você não pode encontrar sabedoria naquilo que é criado, se você não pode encontrar sabedoria debaixo do sol, porque debaixo do sol que nós temos é tudo caído, a ideia de Salomão é que a gente olhe para Cristo, olhe para Jesus, você vai só encontrar a solução em Cristo Jesus. Não existe nada que pode completar o teu coração se não for a pessoa de Cristo. Perceba, esse desejo que Deus coloca em nosso coração de conhecê-lo, tem uma finalidade. Deus não quer que você conheça o mundo, Deus não quer que você conheça Ele para que isso se torne uma tarefa que resulte em si mesma, não. A ideia é que você conheça para que você o adore, para que você o sirva. E você nunca vai conseguir fazer isso se você olhar só as coisas debaixo do sol. Ou seja, para Salomão, encontrar a verdadeira sabedoria é caminhar debaixo do sol olhando para Cristo. Por quê? Porque Cristo é a verdade. Cristo é a luz. Cristo, Ele traz luz para as trevas da humanidade. Ou seja, se nós não podemos enxergar de forma completa, quando olhamos pelas lentes de Cristo, as coisas fazem sentido. Nós como cristãos, nós nunca podemos perder essa ideia de que Cristo é a verdade. Quando a Bíblia diz que Cristo é verdade, isso é significativo e sério. A ideia é de que tudo que existe, subsiste por Cristo Jesus. Ele é o princípio, o sustentador de todas as coisas. A terra só não cai, ela só não desaba num completo vazio, porque Cristo está sustentando o mundo. Perceba, a ideia bíblica é dizer que Cristo, Ele é o princípio sustentador de toda a verdade. Eu sei que quem projetou isso foi um engenheiro. Para mim isso não faz sentido. Eu vejo essa parede enorme, essa galeria, para mim isso vai cair a qualquer momento. Mas o engenheiro foi lá, calculou, e ele sabe que se pôr um ferro aqui, uma massa ali, uma pedra ali, um parafuso, um arame, segura. Mas perceba, isso só fica de pé porque Cristo existe. Porque se Cristo não existisse, a ciência, os materiais, nada faria sentido. A ideia das Escrituras é que tudo existe em Cristo Jesus. E por causa de Cristo Jesus, Ele é o princípio de verdade de todas as coisas. Cristo move a existência de toda a matéria, de tudo que não é matéria, do que é visível, do que é invisível. Ou seja, se você quiser saber sobre a verdade, não olhe para baixo do sol. Se você quiser saber sobre a realidade da existência, olhe para além dela, Cristo, porque é Ele que é o princípio de sabedoria. Perceba, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio do saber. Ou seja, eu só posso saber, eu só posso conhecer, eu só posso encontrar descanso para o meu coração no temor ao Senhor. Nesse nosso compromisso de conhecê-lo. E quando a gente começa a conhecer o Senhor, a gente começa a compreender a existência, compreender a vida. Salomão havia lutado, Salomão havia trabalhado para tentar entender todo mundo.
Mas ele chegou à conclusão que se ele entendesse todas as coisas, mas não conhecesse a Cristo, aquilo tudo era em vão. Porque todo conhecimento longe da luz de Cristo é escuridão, é tristeza, é enfado. Você pode saber muito sobre tudo. Nós conhecemos no mundo assim homens geniais. Nós temos homens que querem visitar Marte, querem construir uma colônia lá. Nós já não temos problema suficiente aqui, a gente quer se meter com outro lugar. Sabe, nós temos pessoas que inventam cada coisa. Você fala, meu Deus, como esse cara é tão inteligente. Mas se não conheceu a Cristo, não entendeu nada da existência. Se não conheceu a Cristo, não entendeu o porquê da vida. Perceba, a sabedoria para Salomão não é conhecer aquilo que se pode tocar. Sabedoria para Salomão é saber viver. E nós só sabemos viver se olharmos para Cristo. Perceba, o nosso coração foi criado por um propósito. Nós fomos criados para conhecer a Cristo. E a gente só vai encontrar descanso em Cristo. Se você se aplicar a procurar descanso e repouso para sua alma debaixo do sol, você vai se frustrar. Porque você não foi feito para isso. Você foi feito para Cristo. E logicamente a sua alma só vai encontrar contentamento e prazer quando você se chegar a Cristo. Quanto mais próximos nós estamos de Cristo, mais próximos nós estamos de quem fomos criados para ser. A ideia de Salomão não é te frustrar contra a existência. A ideia de Salomão não é dizer para você que tudo o que você sabe é inútil, não é isso. Mas a ideia de Salomão é que você olhe para o mundo, à luz de Cristo Jesus, e entenda que as coisas só fazem sentido por causa de Cristo Jesus. Cristo é o centro do livro de Eclesiastes. O que Salomão quer fazer não é te desanimar, pelo contrário, é dizer, conheça o mundo conhecendo a Cristo. Olhe para o mundo, olhe para Cristo. Ele é o princípio norteador de toda a existência. As aves só se levantam pelas manhãs porque Cristo existe. A chuva que cai sobre a terra para irrigar as plantações, ela só cai porque Cristo existe. Esse mundo e toda essa ciência e todo o orgulho desses homens que acham que contemplam e entendem todas as coisas, isso só existe por causa de Cristo. Se Cristo não existisse, esse mundo seria um completo desespero. Se Cristo não existisse, só haveria angústia. Mas perceba, para Salomão, Cristo é a luz que invade as nossas trevas. Se tudo que a gente conhecia era enfado e tristeza, agora Cristo vem e traz luz. E João nos diz isso, que ele era a luz dos homens. Ou seja, agora os homens podem ver, agora os homens podem enxergar, agora eu olho para a existência e eu entendo por que aquela onda não invade a terra. Algum tempo atrás eu estava na minha cidade natal, isso faz bastante tempo, mais ou menos uns 10 a 15 anos. Eu estava sentado na beira da praia, estava eu, o Diego, eu lembro que as nossas bicicletinhas estavam com o banco encostado na areia, eu lembro muito bem dessa cena. A gente olhando a praia, o Diego pensando em pegar uma onda, um frio insuportável, mas o Diego tinha couro de sapo, e ele queria surfar, e o Diego, não dá, tá frio, não vai, vamos lá, vamos não sei o quê. A gente observou, não, o Diego foi surfar. Ele se perdeu naquela ondulação, era onda quebrando para cima e para baixo, e eu fiquei pensando comigo, não, tá frio, eu vou ficar aqui, né? O Diego tinha couro de sapo, eu não. E eu fiquei olhando aqui, ele pegando aquela onda, e o que me deixou intrigado é que eu já tinha visto a praia muitas vezes. Eu cresci numa cidade de praia, mas naquele dia eu comecei a me atentar para as ondas. As ondas, elas vinham com toda a sua fúria. Elas batiam na areia e elas retornavam de volta. Eu comecei a pensar, o que impede a natureza de se revoltar contra todo o meu pecado e contra a pessoa de quem eu sou e me destruir aqui agora? Por que essas ondas não invadem a minha cidade? Por que essas ondas não vão até um morro? Por que elas não destroem tudo? Porque Cristo existe. Porque Cristo limitou a existência de todas as coisas. Porque o sentido e a lógica da natureza, a física, a química, a biologia, tudo isso só faz sentido por causa de Cristo Jesus. Eu só sei que se eu soltar esse celular ele vai cair porque Cristo existe. Porque se Cristo não existisse, qualquer coisa seria possível.
Se Cristo não existisse, qualquer mentira seria verdade. Mas porque Cristo existe, nós temos a lógica. Porque Cristo existe, nós temos a verdade da existência. Quando a Bíblia diz que Cristo é a verdade, é porque Ele é a verdade. Não é que aquilo que Cristo fala só é a verdade, não. Ele é a verdade. Não existe nada mais na existência que seja verdade como Cristo é. Eu sei que às vezes parece difícil para a gente entender esse pensamento, essa forma como Salomão vê a vida. Mas para Salomão é uma coisa muito simples. Salomão sabe que o Líbano do cedro só é resistente porque Cristo existe. Ele sabe que as suas contas matemáticas só fazem sentido porque Cristo existe. E como que a gente aplica isso na nossa vida? A sua faculdade, o seu trabalho, o seu empenho acadêmico, tudo isso só faz sentido se a luz de Cristo brilhar sobre você. Se você busca esse conhecimento por si só, a sua vida vai ser uma total frustração. Mas se você olhar para Cristo, se você entender a sua existência, à luz da existência de Cristo, a vida vai fazer sentido para você. Vinícius, como que eu posso aplicar esse conhecimento acima do sol na minha vida? Você está estudando, isso é muito bom. Deus colocou isso no seu coração. Você que estuda, faça isso para a glória de Deus. Sabe, nós temos pessoas aqui que estudam diversas áreas, desde a loucura da matemática até as coisas mais simples, que a gente acha simples, né? Mas se aplique a conhecer isso para a glória do Senhor. Sabe, se aplique a entender, para que você possa servir o Senhor, porque a finalidade do conhecimento é o serviço a Deus, é a adoração. Qualquer conhecimento que não te leve a dobrar os seus joelhos e conhecer mais a Deus é inútil. Qualquer conhecimento que não produza adoração vai produzir idolatria. Então se aplique a conhecer, se aplique a entender para que você ame mais a Deus, para que você louve mais ao Senhor. Não existe nada mais prazeroso de que você entender alguma coisa da existência e falar: Deus, obrigado. Obrigado porque eu entendi, obrigado porque eu consegui aprender, porque agora isso faz sentido para a glória do Senhor. Então você vai começar a produzir, você vai começar a usar o seu conhecimento para a glória do Senhor, para o crescimento do teu irmão, para o serviço, para o amor, para a piedade. Porque o conhecimento por si só é inútil, é triste. Se você busca conhecer sem Cristo, você vai chegar ao topo e vai estar lá sozinho, depressivo. Mas se você começar a olhar o mundo pelas lentes de Cristo, tudo que você vai encontrar é luz, é amor. Sabe, nós criamos essa ideia de que o crente não é inteligente, de que o crente ele não pode saber muito. Não, o crente tem que ser inteligente. O crente tem que estar em todas as esferas da sociedade. Na medicina, na psicologia, na filosofia, em todos os lugares nós temos que estar lá. Deus nos criou para conhecer, mas perceba, o conhecimento para o cristão não é um fim em si mesmo. Nós conhecemos para amar. Nós conhecemos para servir. Você vai se dedicar a ser o melhor médico, porque você quer servir as pessoas. Você vai se dedicar a ser o melhor engenheiro, porque você quer servir as pessoas. Você não pode tolerar a possibilidade do erro, porque o seu erro pode custar as pessoas. Então você vai se dedicar, você vai aprender, você vai se empenhar. Porque no fundo do seu coração só existe um nome, que é Cristo. E você precisa se dedicar a Cristo Jesus. E perceba, além de conhecer o mundo, nós precisamos nos empenhar a conhecer a Cristo. Porque para Salomão você só vai entender a sua vida quando você conhecer a Cristo. Quanto mais você conhecer a Cristo, quanto mais você conhecer aquilo que é além do sol, mais você vai entender aquilo que está abaixo do sol. A vida não vai ser só sofrimento, a vida não vai ser só frustração. Se você olhar para Cristo, você vai encontrar beleza. Se você olhar para Cristo, você vai acordar pela manhã, você vai tomar uma xícara de café com um coração alegre, você vai para o seu trabalho com um coração cheio de alegria, de gratidão. Porque você sabe que aquele foi o dia que o Senhor fez, você sabe que aquele dia o Senhor preparou para você. Vinícius, mas é um dia chato, é um dia cansativo, mas o Senhor o fez e te deu a oportunidade de vivê-lo. Sabe, olhe para o mundo. A luz de Cristo Jesus, Cristo vai brilhar no seu mundo. As coisas vão fazer sentido.
O conhecimento em Cristo Jesus produz felicidade, ao contrário do que Salomão diz abaixo do sol. Abaixo do sol é tristeza. Mas em Cristo encontramos felicidade porque nós somos criados para isso. Agostinho dizia, o Senhor nos fizeste. Nós somos criados para Ti, a nossa alma. Ela só vai encontrar descanso em Ti. Sabe, não deposite a âncora da sua alma em lugar nenhum que não seja Cristo. Qualquer lugar que você depositar suas esperanças, qualquer lugar que você depositar todas as suas fichas, que não seja Cristo Jesus, você vai se frustrar e você vai ser triste. Mas se você conhecer a Cristo, você vai entender a vida. A pessoa sábia não é aquela que conseguiu riquezas. A pessoa sábia não é aquela que conquistou o mundo. A pessoa sábia é aquela que aprendeu a viver. A gente tem um termo meio antigo, eu nem sei se muitos de vocês conhecem, que é o famoso matuto. É o cara que sabe viver. Meu primo, ele namora uma moça que a mãe dela conhece tudo sobre remédio, sabe? Qualquer problema de saúde que você tenha, ela sabe um remédio para o seu problema de saúde. Ela não é formada em medicina. Mas você pode ter certeza que se o remédio que ela indicar funciona. Eu lembro que esses dias o Bernardo estava meio ruim. Minha mãe falou assim, não, vou fazer um chá aqui, um remédio, nem sei o que tem naquilo. Sei que deve ter cebola, alho, sovaco de pardal, joelho, deve ter um monte de coisa ali dentro. Mas eu dava aquele remédio pro Benjamin, ele parava de tossir. Sabia, a gente comprava um remédio na farmácia de R$40 um xarope. Não servia para nada. Sabe, quando o Bernardo nasceu, ele tinha muita cólica. Eu lembro que lá em Portugal a gente comprou um remédio que ele custava quase 75 euros. Eu falei, não, isso não é possível. Por 75 euros, ele tem que sarar qualquer coisa que meu filho tiver. E a gente dava aquele remédio pro Bernardo, e hora ia, hora não ia. Minha mãe falava, dá chá de hortelã. Não, mãe. O médico que estudou falou que não pode dar chá de hortelã, porque criança abaixo de 9, 10 meses não pode tomar água, não pode tomar chá. E 70% do corpo da criança é água, né? Mas a criança não pode tomar. Eu ficava olhando aquilo assim, para mim o médico estava certo, a ciência estava certa. E aí quando o Benjamin nasceu, o nosso filho mais novo, ele começou a ter cólica. Eu fui na farmácia, um remédiozinho, um cólica e calma, ele era R$100 e poucos. Falei, nego, acho que vai ter que ser um chá de hortelã. E aí fomos dar chá de hortelã pro Benjamin. Era pôr chá de hortelã na boca dele, a cólica passava. E eu fiquei me perguntando, o que é sabedoria? Será que a sabedoria está no médico que falou para mim, ó, não deixe seu filho pegar sol? Porque quando o Benjamin nasceu, ele tinha aquela doença que ele ficava meio amarelinho. Esqueci como é que chama. Eu lembro que eu cheguei em casa e ele falou, não, a gente vai ali no terreno, a gente foi até no terreno do Tofolhas, lá pegamos uns matos, lá fizemos um chá, demos um banho no Benjamin, o bicho sarou rapidinho. E os médicos, não põe no sol, minha mãe colocava o bicho no sol, que parecia que ele ia torrar. Parecia um leitãozinho. Porque a sabedoria não consiste só em analisar as coisas. A sabedoria consiste em aprender a viver. Às vezes a gente acredita mais num médico que fala, não faça assim com seu filho, mas ele não tem nenhum filho. Do que com a sua mãe que criou 12 filhos e todos estão vivos. Sabe, porque a sabedoria é saber viver, é você aprender a interpretar a existência. Você conhece alguém assim, alguém sábio, que você conversa com essa pessoa e fala assim, ó, faz isso que vai dar certo. Mas o cara não é formado em nada, ele não aprendeu sobre nada, mas faz isso. Quando eu era pequeno, minha mãe estava construindo uma casa e o pedreiro que trabalhava para minha mãe chamava Geraldo. É um homem dessa finura. Eu carregava 2 sacos de cimento que parecia que estava carregando nada. O Geraldo não tinha formação. Ele nunca estudou, eu não estou desvalorizando quem tem formação. Mas se o Geraldo construísse uma coluna, você podia colocar um prédio em cima dela, que o prédio não caía. Porque ele tinha aprendido com a experiência que dava para fazer daquele jeito. Ele não sabia o porquê matematicamente, ele não sabia fazer cálculo, não sabia fazer nada. Mas ele tinha entendido que dava para fazer daquele jeito. Perceba, eu não estou desvalorizando aqueles que estudam. Não é isso, você tem que estudar. Faça o melhor para a glória do Senhor. Mas entenda que sabedoria não é você alcançar o último grau de conhecimento na sua área. Sabedoria é saber viver. É olhar para a vida à luz de Cristo e saber interpretar a existência. Sabe quantas pessoas nós temos que conhecem muito e se tornam arrogantes? Pessoas que sabem demais e não conseguem mais se relacionar. Isso não é conhecimento. Se aquilo que você sabe, se aquilo que você descobriu te afasta das pessoas, foge disso. O conhecimento sempre vai te levar para Cristo. O conhecimento sempre vai te levar para uma vida piedosa. O conhecimento sempre vai fazer os seus joelhos se dobrarem. Lembre sempre disso.
Quanto mais você conhece, mais você se dobra, porque sabedoria produz adoração e não idolatria. Sabedoria produz humildade e não orgulho. E o que Salomão quer nos alertar nesse texto é que se você olhar para a sabedoria abaixo do céu, tudo que você vai ter é tristeza, é vaidade, é orgulho, é pastorear o vento. Você vai passar a vida inteira tentando cuidar de uma coisa que não dá para cuidar. Perceba que trabalho inútil. Quem que aceitaria uma proposta de trabalho dessa? Se eu chegasse e eu falasse, Sarinha, a partir de hoje o seu trabalho é cuidar do vento. Nós precisamos sustentar este ar aqui da igreja até o fim do ano. Que trabalho inútil, quem que aceitaria isso sem condição? E o que Salomão está fazendo é isso, que se você aplicar a sua vida a conhecer o mundo debaixo do sol, você vai passar a vida inteira fazendo um trabalho inútil. Então como é que eu aprendo a viver olhando para Cristo Jesus? Eu aprendo a viver somente olhando a luz de Cristo Jesus. Eu fui criado para isso. Não se frustre se você não conseguir ser um doutor em alguma coisa. Se frustre se você não conhecer a Cristo. Sabe, porque não conhecer a Cristo é triste. É triste quando você conhece uma pessoa que sabe muito, mas não sabe nada. É triste quando você conhece uma pessoa que estudou, que fez isso, que fez aquilo, que conhece todas as coisas, mas não conhece a verdade da vida, que é Jesus Cristo. A felicidade só está em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, pela sua bondade, pelo seu amor. Te agradecemos porque o Senhor tem estado sempre conosco, porque o Senhor tem sido um Deus benigno, um Deus bom. Pedimos que o Senhor, Pai, ilumine o nosso coração, Pai, para que possamos buscar o Senhor, para que possamos te conhecer, para que possamos dedicar a nossa vida a saber quem é o Senhor, a saber qual que é o nosso papel na existência, a saber o que o Senhor quer de nós, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que o nosso coração se aplique a essas coisas, a saber que a vida se resume a conhecer a Cristo, porque Cristo é tudo. Porque Cristo é a verdade da existência, é o princípio de todas as coisas e tudo que existe por causa de Cristo Jesus, Pai. Ó Deus, que os nossos corações não se frustrem com conhecimento debaixo do sol, mas que a gente, Deus, sinta alegria em conhecer o Senhor, que a gente sinta alegria em aprender de Ti, Pai, para que possamos servir melhor os nossos irmãos, para que possamos amar mais, para que possamos nos dobrar mais diante do Senhor, Pai. Que tudo que a gente conheça da existência produza em nosso coração humildade, adoração, Pai, e nunca idolatria, Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Se há alguém em nosso meio, Pai, frustrado porque tenta encontrar respostas na existência e não consegue, Pai, que a luz do Senhor brilhe sobre essa vida, Pai. Deus, que a luz do Senhor tome esse coração, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos e te agradecemos pela Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, Deus. Amém.